Vamos falar hoje sobre fontes do direito, dentro da disciplina de Direito Civil, no capítulo de noções gerais sobre o que é o direito. Primeiro, vamos entender o conceito de direito e de fontes do direito. O direito, de forma simplificada, é o conjunto de regras jurídicas que organiza a vida em sociedade, evitando o caos que existiria sem normas de conduta. Tem uma definição clássica, de Hadrus, que descreve o direito como o conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Agora repara numa coisa importante, a expressão fontes do direito tem uma dupla utilidade. Primeiro, ela indica o poder de criar normas jurídicas, ou seja, quem tem competência para produzir direito. Segundo, ela indica a forma de expressão dessas normas, isso é, como o direito se manifesta concretamente. Vamos agora diferenciar fontes formais de fontes materiais. As fontes formais são o modo como o direito se exterioriza, é o direito propriamente dito, a norma já pronta. Já as fontes materiais são a base fática e social que originou a norma. São os fatos sociais, os valores e as forças sociais que fornecem a matéria-prima para a criação do direito. Resumindo isso, a fonte material é o motivo, a origem social da norma, a fonte formal é o produto jurídico final. Vamos falar agora da lei como fonte formal por excelência. Dentre as fontes formais, a lei ocupa a posição central. Ela é a fonte principal do direito e é o próprio objeto de disciplina da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LIND. As demais fontes formais são consideradas secundárias ou acessórias. São elas, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Agora vamos entender uma classificação diferente, fontes diretas e indiretas, que tem a ver com a necessidade de outras fontes. As fontes diretas, também chamadas de imediatas, são a lei e o costume. Elas geram a regra jurídica por si só, sem depender de outra fonte. Já as fontes indiretas, ou mediatas, são a doutrina e a jurisprudência. Elas dependem das fontes diretas para existir, isso quer dizer que elas analisam e tratam da lei e do costume, mas não criam a norma sozinhas. Vamos para outra classificação, agora quanto à origem, fontes estatais e não estatais. As fontes estatais são a lei, a jurisprudência, as convenções e os tratados internacionais. As fontes não estatais são a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E aqui vale um destaque, há um entendimento contemporâneo que inclui a equidade como fonte não estatal, mas atenção, ela não consta da LIND como fonte ou método de integração. Quadro síntese das classificações das fontes do direito. Critério, tipos, exemplos. Natureza, formal e material, a lei é exemplo de formal, os fatos sociais são exemplo de material e hierarquia de aplicação, principal e secundária, a lei é principal, a analogia, os costumes e os princípios são secundários. Autossuficiência, direta, imediata, indireta, mediata, lei e costume são diretas, doutrina e jurisprudência são indiretas. Origem, estatal e não estatal, lei, jurisprudência e tratados são estatais, analogia, costumes e princípios gerais são não estatais, e a equidade entra aí também, para a parte da doutrina. Pontos que merecem cuidado redobrado. Não confunda fonte material com fonte formal. A fonte material é o fato social que gerou a norma, a fonte formal é a norma já pronta e exteriorizada. O costume é fonte direta, assim como a lei, ele por si só gera regra jurídica, sem precisar de outra fonte para existir. Doutrina e jurisprudência são fontes indiretas, elas comentam, interpretam e sistematizam as fontes diretas, que são lei e costume, mas não criam norma autonomamente. A jurisprudência é fonte estatal, ao lado da lei e dos tratados e convenções internacionais, não se confunda pensando que só a lei seria estatal. A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes não estatais, mesmo sendo usados pelo juiz, que é um agente estatal, no processo de integração. Isso quer dizer que a classificação diz respeito à origem da fonte, não a quem a aplica. A equidade não é fonte prevista na LIND, sua inclusão como fonte não estatal é posição doutrinária mais recente, não expressamente positivada. Erros clássicos sobre fontes do direito. Afirmação errada, correção. Dizer que fonte material e fonte formal são sinônimos, ambas correspondendo ao texto da lei. Fonte formal é o direito exteriorizado, a norma, fonte material é a base social e fática que deu origem à norma. São conceitos distintos e complementares. Dizer que a jurisprudência é fonte direta do direito, porque os tribunais criam a regra aplicada ao caso. A jurisprudência é fonte indireta, mediata, pois depende da lei ou do costume para se manifestar, ela interpreta e aplica as fontes diretas, ela não as substitui. Dizer que o costume é fonte secundária, tal como a analogia e os princípios gerais do direito, quanto à hierarquia de importância entre as fontes formais, aí sim, o costume é secundário, acessório em relação à lei. Mas quanto à classificação de diretas e indiretas, o costume é fonte direta, ao lado da lei. Repara que não pode confundir esses dois critérios de classificação. Dizer que a equidade é método de integração previsto na LIND, junto com analogia, costumes e princípios gerais do direito. A equidade não consta do rol da LIND, ela é acrescentada apenas por construção doutrinária contemporânea como fonte não estatal, mas não é fonte ou método oficial de integração normativa na LIND.
Resumo rápido. Fontes do direito significam poder de criar normas mais forma de expressão das normas. Fonte material é o fato social que origina a norma. Fonte formal é o direito já exteriorizado, a norma pronta. A lei é a fonte formal principal, analogia, costumes e princípios gerais são fontes formais secundárias. As fontes diretas, imediatas, são lei e costume, elas não dependem de outra fonte. As fontes indiretas, mediatas, são doutrina e jurisprudência, elas dependem das diretas. As fontes estatais são lei, jurisprudência, tratados e convenções internacionais. As fontes não estatais são analogia, costumes, princípios gerais do direito, e, para a parte da doutrina, a equidade. A equidade é fonte não estatal para a doutrina contemporânea, mas não está prevista na LIND. Para fechar, um complemento pensando em provas, especificamente da banca Sebrasp. Ela costuma testar as classificações cruzadas das fontes, criando afirmações que trocam os critérios, por exemplo, dizer que a jurisprudência é fonte direta, ou que o costume é fonte indireta. Também é comum a banca cobrar se determinada fonte é estatal ou não estatal, explorando o fato de que a jurisprudência, produzida pelo judiciário, que é um órgão estatal, é fonte estatal, enquanto o costume, praticado pela sociedade, é fonte não estatal, mesmo sendo fonte direta. Outro ponto recorrente é a pegadinha sobre a equidade. As bancas podem afirmar que ela está prevista na LIND como fonte ou método de integração. Isso é incorreto, porque a LIND não a menciona nesse rol. Regra de revisão rápida. Lei e costume são diretas, doutrina e jurisprudência são indiretas. Lei, jurisprudência e tratados são estatais, analogia, costumes e princípios gerais são não estatais. A equidade não está na LIND.